Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos ao Senhor que nos concede tecnologia e podemos achegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. As mensagens diárias estão excepcionalmente para essa semana, devido ao decreto do governo do Estado, mas que possamos estar firmes, inabaláveis, orando ao Senhor, para que Ele abrevie esses dias e que nós possamos mais uma vez estar reunidos com as nossas programações. Meus amados irmãos, quero brevemente estar meditando com os amados na carta aos Hebreus, no seu capítulo 1. Vamos fazer uma série de 3 mensagens neste primeiro momento e vamos ver para hoje, Hebreus capítulo 1, apenas os versos 1 e o verso de número 2. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus que nos ilumine para o entendimento da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, de bondade e misericórdia, obrigado a Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a graça, o privilégio de podermos ouvir a tua voz. Ó Pai, esteja confortando, consolando, animando, esperançando os corações, para que possamos, Senhor, suportar, Senhor, com esperança, momentos tão difíceis. Que também, Senhor, pela tua graça e tua vontade, o Senhor nos dê o privilégio de logo estarmos reunidos. No mais, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse instante, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela não possui uma saudação e também nós não temos a certeza de quem de fato a escreveu. Mas uma questão que nós podemos dizer é que esta carta ela brada com uma espécie de um sermão. Ela é, na verdade, uma carta sermonária, se é que podemos dizer assim. E dentro desse aspecto, nós podemos vislumbrar que esta carta tem o intuito de mostrar a perfeição de Cristo, Cristo sendo a própria mensagem de Deus, Cristo sendo o perfeito de Deus, o sumo sacerdote, aquele que também é o perfeito profeta, o perfeito sacrifício, e nele temos a esperança, nele temos a fé, nele temos a confiança. Esta carta vem para falar a judeus de nascença convertidos ao cristianismo, mas não cita propriamente onde estão estes judeus. O intuito é, sobretudo, que esses irmãos não sejam enredados para retornarem a antigas práticas judaicas, e sim abraçar o cristianismo. E no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, ele deixa claro a mensagem do Evangelho. E, na verdade, a perfeição desta mensagem está na pessoa de Cristo. E é nisso que nós devemos sempre confiar quando nos desesperarmos, voltarmos, retornarmos ao Evangelho, pois é ele que nos traz conforto, consolo e esperança. Veja então o que diz o verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, o que ele está dizendo aqui, acerca do Antigo Testamento, muitos foram usados, muitos foram as formas que Deus se utilizou para falar, seja aspecto de teofania, seja os próprios profetas, enfim, aqui ele cita que de muitas maneiras, em outro tempo, antes da consumação da cruz, Deus havia falado, ou seja, se revelado ao seu povo. Ele vai dizer aos pais pelos profetas, ou seja, aos pais, seja Abraão, Isaac, Jacó, e através dos profetas. O que ele está dizendo aqui é que esta revelação ela é progressiva e que ao longo da história e da caminhada do povo de Deus, Deus sempre se manifestou e se fez presente com o seu povo, revelando as suas verdades e sempre reafirmando a sua aliança. No verso 2 ele vai dizer, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui então ele está dizendo que esta revelação se finda em Cristo, se finda no seu sacrifício. Ele agora nos fala através do Filho. E o que ele nos fala através do Filho? O sacrifício perfeito, a morte perfeita, a ressurreição,
a vitória perfeita e também a vitória eterna, definitiva do próprio Deus. Ou seja, a restauração. Ele vai dizer: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, na exaltação de Cristo, ele então, ele reina, e ele vai dizer que ele fez todas essas coisas, ele fez o universo, constituiu ele herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, ele é o próprio Criador. Aqui ele retoma a concepção de Gênesis, onde Cristo se faz presente, também o argumento de João capítulo 1, ou seja, ele é também Criador. Meus amados irmãos, esta mensagem, ela nos faz refletir e descansar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que vivemos dias turbulentos, dias difíceis, dias de angústia e desespero. Vemos cada vez mais notícias que nos faz desesperar, mas nunca podemos nos desesperar. Muito pelo contrário, devemos nos esperançar, porque aquele que entregou a sua vida na cruz é também aquele que ressuscitou e que agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e governa todas as coisas. Foi ele que criou o universo, ele que criou todas as coisas. E no que podemos descansar? No seu senhorio, no seu reinado, na sua soberania. Portanto, meus amados irmãos, quando momentos e dias difíceis vierem, não olhem para homens ou para governos ou para notícias de imprensa para buscar algum alívio. Não. Olhem para a cruz vazia, olhem para o Redentor, o Salvador que está à destra de Deus, olhem para Jesus Cristo. Ele é a revelação perfeita de Deus. Ele é o sumo sacerdote, ele foi o sacrifício perfeito, ele é o Rei eterno. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado, porque se de outra forma, de outra maneira, em outro tempo, o Senhor nos falou através dos pais, pelos profetas, se utilizou de teofania, agora o Senhor nos fala através do Filho, através do seu sacrifício perfeito, através da sua ressurreição, através da sua exaltação. Obrigado, Pai, porque é nele que podemos confiar, que podemos descansar, nos esperançar. Ao estarmos angustiados, temos e devemos buscar alívio e consolo para as almas através das tuas sagradas letras. Ó Pai, nos faz sempre, ó Senhor, te buscar em espírito e verdade e crer tão somente que a Bíblia, ó Deus, nossa regra de fé e prática, revela aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que é profeta, sacerdote e rei, nos revela Cristo Jesus, que nos trouxe redenção, reconciliação com o Pai. Obrigado, Senhor, é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.